Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mais um quadro examinando as Escrituras. Obrigado a você que está sempre aí nos acompanhando, compartilhando, comentando nessas mensagens, tá bom? Você que não é inscrito, mais uma vez se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Compartilhe essas mensagens aí para que outras vidas venham ser edificadas. E hoje neste quadro nós vamos falar sobre o tema inimigo íntimo. Você sabia, amados, que o seu maior inimigo, ele é bem íntimo seu? É isso aí. Eu quero falar sobre essa mensagem porque vocês que já acompanham a graça de Deus há bastante tempo, este evangelho maravilhoso, vocês não têm dúvida. Mas algumas pessoas que estão começando a ouvir, sempre questionam, acerca de algumas situações em que nós enfrentamos. Ô irmão, mas aconteceu isso na minha vida, essa negatividade, essa influência, será que isso aqui, irmão, não é uma força maligna? Será que não é alguma coisa que veio, sabe, que possuiu? Resumindo, sempre querem atribuir por causa, amado, volto a falar, por causa do sistema religioso tradicional, que sempre procura um bode expiatório. Então as pessoas não querem assumir as suas responsabilidades e ficam terceirizando. Não, é porque isso aqui deve ter sido alguma influência maligna, e começa a associar o evangelho a cultura religiosa, a cultura africana, sabe, a entidades, a pseudos espíritos desencarnados que vêm, que sopram no ouvido, que dão sugestões e que as pessoas vão e fazem isso. Tudo coisa da mente humana, manipulada, escravizada. Eu já falei em algumas mensagens, experiências que eu vivi. Sabe, pessoas que, quando eu estava isso ainda na religião, no sistema, Deus já me inquietava para algumas situações. Certa feita alguém me chama que um pseudo-demônio se manifestou em uma pessoa, e o coitado lá do pastor estava suando a camisa, orando, e nada de expulsar aquele demônio e tal, e aquela coisa toda, e me chamaram às pressas. E aí quando eu cheguei naquela casa, aquele homem estava lá falando uma tonalidade diferenciada. Eu também falo em uma tonalidade diferenciada, nem por isso eu estou manifesto. É quando os pregadores, pentecostais, que gostam muito disso, conversam de uma forma, mas na hora que vão ministrar, segura, receba. E aí? Estão manifestados? Eles dizem que estão possessos, mas não de demônios. Estão possuídos pelo Espírito Santo. Para de conversa fiada, amados. Vocês mudam a tonalidade da voz para dizer que está cheio de poder do Espírito Santo, é conversa. Mesma coisa são essas pessoas manipuladas. Essas pessoas que de alguma forma foram induzidas, sabe? Que receberam algum tipo de doutrina, foram inflamados a ouvir e a praticar essas coisas. E essa pessoa se manifestou e falou em uma tonalidade diferente, e se balançava, e o abençoado tentava segurar e não conseguia, tentava expulsar e não conseguia. E quando eu cheguei naquele ambiente, eu vi aquele homem revoltado, querendo agredir as pessoas. E eu, claro, eu era um pseudo-exorcista de pseudos demônios. E eu... sai desta vida e aquela coisa toda que vocês conhecem. E aquele homem, claro, eu dei um grito maior do que ele, o cara se assustou. E aí o rapaz, você tem autoridade de Deus. E ali já sabe, irmão, a religião te deixa... Eu saí dali flutuando, porque eu tive autoridade para expulsar aquele pseudo-demônio que nem o meu pastor conseguiu. E aí as pessoas comentam, irmão você expulsou aquele demônio. Hoje eu entendo que foi ignorância da minha parte, como era ignorância da parte daquele homem, achar que estava possuído.
a mente cauterizada daquele homem, a ponto de nos encontrarmos outro tempo na rua, e ele vir normalmente para mim, e dizer: irmão, olhe por mim, coloca a mão na minha cabeça aqui, porque aquele demônio sempre se manifesta. Aí eu agi de forma diferente. Tome vergonha na sua cara. Você anda aí de igreja em igreja, mandando as pessoas orar por você, para você se manifestar. Já era uma prática comum, já era uma coisa que estava embutida na mente daquela pessoa, que ao ouvir falar do nome de Jesus e alguém orar, sabe, expulsar o pseudo espírito, ele já se manifestava, já vinha para cima das pessoas. E eu dei uma bronca naquela pessoa e aquela pessoa saiu envergonhada. Passou-se o tempo, eu estava em uma denominação, olha quem chega, o mesmo. No final da reunião, a líder da instituição foi fazer uma oração, o cabra se manifestou de novo. E começou a empurrar os obreiros, e vai o obreiro daqui, cata dali, ele era muito forte por sinal, e empurra um, empurra outro. E naquele dia eu lembro que eu estava com a camisa social, branca, né, bonitinha, rapaz, estava todo jeitoso. E aí eu falei: rapaz, eu não vou mexer com esse cabra não, eu não quero me sujar hoje não. E aí a líder foi lá: vocês obreiros não estão com autoridade para expulsar. E ela quis ensinar como que era, né? E aí ela foi lá tentar expulsar aquele pseudo demônio. Meus irmãos, aquela mulher me levou um tombo e quis expulsar coisíssima nenhuma. E aquela mulher levou um tombo, o pastor foi tentar expulsar e aquele homem muito agressivo começou a jogar a cadeira para cima dentro da congregação. E aí a líder mandou os novos convertidos saírem e ficar só os obreiros. E vai um obreiro e tenta, vai outro e tenta, e nada de expulsar. E aí já começa a vir aquela condenação na mente. Será que foi porque eu não jejuei? Será que foi porque eu falei contra o pastor? É isso que a religião coloca na nossa mente. Será que foi porque ontem eu estava chateado com a mulher? Será que foi porque ontem eu não dei o dízimo? Aí começa a vir as acusações do sistema religioso. E aí eu fui tentar expulsar. Só que dessa vez eu não consegui. Diferente do que aconteceu na casa, que o pseudo demônio foi embora, dessa vez eu não consegui. Acho que o camarada estava cheio de cachaça, não sei se também se drogava. Eu sei que o camarada estava muito violento. E aí quando eu fui tentar expulsar, esse camarada me pegou no colarinho da minha camisa branca, passadinha, e me deu mas me balançou de tal forma e disse: você não tem autoridade. Meu irmão, enquanto ele dissesse que eu não tinha autoridade para expulsar o demônio, a minha consciência estava me perturbando. Será que eu fiz alguma coisa aí, meu Deus, de errado, que eu estou sem autoridade para expulsar o demônio? Mas a partir do momento que aquele homem pegou na minha camisa branca, meu irmão, minha camisa passadinha, eu cismei. Eu peguei também na dele, e você já acompanha aí há algum tempo, sabe que eu era metido a lutador, né? Então eu peguei nele, meu irmão, eu passei a rasteira mesmo, dentro da instituição. Na minha camisa você não vai rasgar não, passei a rasteira, peguei mesmo no pescoço, e ali os obreiros já veio. Oxe, de repente acho que jogaram um monte de óleo em cima desse homem, só faltaram dar um banho. O homem ficou bonzinho da Silva e foi embora. Aí eu falei: rapaz, que negócio é esse? Que demônio é esse que saiu com um golpe de jiu-jitsu? Percebe, amado? Então é isso que eles fazem. Aí você dá uma passadinha lá na igreja da Pomba, o camarada está há 10 anos se manifestando. E eles usam aquilo como um outdoor. Os novos estão chegando, eles mandam sacrificar no altar, mandam fazer isso, mandam fazer aquilo, e depois eles pegam essas pessoas já com a mente cauterizada, que só basta levantar a mão e falar alguma coisa, dar alguma sugestão, essas pessoas se manifestam. E aí eles começam a usar aquilo, vocês sabem muito bem disso do que eu estou falando. Eles começam a usar aquilo para intimidar os filhos de Deus. Olha aí, olha o que o demônio faz na vida daquele que não dizima. Olha o que o demônio faz na vida daquele que não obedece o pastor. Olha o que o demônio faz na vida daquele que não entrega a sua vida a Jesus. Eles manipulam a mente do povo de Deus. E você vê 10, 20, 30 anos, a mesma pessoa lá dentro se manifestando, porque não conhece a palavra para de fato deixarem de viver aquele sofisma, aquela altivez que implantaram na mente dessas pessoas leigas.
Aí você vê numa igreja tradicional, né? Igreja aqui, amado, eu estou falando como eles chamam, de uma instituição religiosa tradicional, que não tem esses hábitos, esse costume de estar expulsando essas coisas, invocando essas coisas. Ninguém se manifesta, é incrível isso. Ninguém se manifesta em uma igreja tradicional. Por quê? Porque o camarada vai lá, ele senta, muitas vezes ele viveu no mundo das drogas, muitas vezes ele era chapadão mesmo, vivia na cachaça, mas ele vai lá, senta, ele vê aquele ambiente tranquilo, ele ouve lá uma palavra, que aquele homem dá lá aquela palavra, aquela oração tranquila no final da reunião, ele vai embora, mas aquela palavra entra de fato no coração dele e muda algumas atitudes na vida dele, sabe, de alguma forma disciplina ele. Ele vai dizer, ó, meu irmão, conscientemente, a bebida estava me estragando, eu estava brigando em casa com a mulher por causa da bebida, o cigarro está me matando, eu estou com essa tosse miserável aqui, meus pulmões devem estar todos estragados, eu vou seguir essa palavra agora, eu vou seguir essa religião aí agora, eu vou ser crente, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar. Muitos conseguem, sem nenhum tipo de tratamento, simplesmente por ouvir uma palavra que naquele momento serviu até como uma palavra de autoajuda. Nós sabemos disso. Muitas vezes aquela palavra serviu como um psicólogo que trouxe uma mensagem de autoajuda, uma mensagem, sabe, de mudança de comportamento, de atitude, e a pessoa recebeu de boa vontade e mudou a vida. Precisou manifestar pseudos demônios para dizer que estava tirando pelo poder disso, pelo poder daquilo? Não precisou. Mas quando você chega em outros lugares, em outros ambientes, você não ouve falar nada de Deus. Sai pombagira, sai preto velho, sai Exu Mulambo, é tanta coisa. Parece que esses homens têm um cartório para registrar, sabe, esses pseudos demônios. E você não vê a mudança de vida, você vê muita gente engaiolada, escravizadas, porque eles usam aquilo ali como um outdoor de poder, de exorcismo, disso e daquilo. E na verdade é tudo coisa que está na mente das pessoas. Mentes escravizadas. Então muitas pessoas que chegam para ouvir a palavra da graça, e nós descemos de sola que não existe essas influências. Existe sim na mente do ser humano. Tudo vem da sua mente cauterizada. Por quê? Porque foram induzidas a isso. Porque estão em um ambiente vivendo isso. E alguém pode dizer, mas eu nunca fui em uma igreja que faz isso e faz aquilo, mas eu já vi, eu já presenciei, eu já fui vítima. De alguma forma você foi influenciado. Há respaldo para isso. É como aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um dom de adivinhar, usava para dar lucro aos seus senhores. E aquela mulher começou a chegar e dizer para Paulo e Barnabé, olha, esses homens aí anunciam o caminho do Deus vivo, eles anunciam a palavra de Deus. Paulo se incomodou e expulsou, né, aquele espírito de adivinhação na vida daquela mulher. E simplesmente aquela mulher perdeu, sabe, aquela capacidade que ela tinha de adivinhar a vida das pessoas. Era um dom que aquela mulher tinha, que usava negativamente, que usava para dar ganho aos seus senhores. Observe que lá naquele texto, amado, de Atos, aquela mulher dava lucro aos seus senhores. Como é, me diga aqui, você que acredita nessas manifestações demoníacas, como é que aquela mulher, aquela moça, que tinha um espírito de adivinhação, vamos pensar, como é que aquela mulher, ela era possuída por um pseudo-espírito e ela tinha senhores que a governavam? Como? Então os senhores, aqueles homens que lucravam por causa daquela mulher, por causa daquele dom, aqueles senhores eram mais poderosos do que o pseudo-espírito que se manifestava na vida daquela mulher. Não faz sentido, amados. Aquela mulher escrava de homens que usava a sua capacidade, o seu dom, para granjear dinheiros, para arrancar dinheiro das pessoas. Aquela mulher, coitada, era uma pobre coitada que estava sendo usada pelos homens que granjeavam, que conquistavam, que adquiriam riquezas por causa daquelas mulheres. Tanto é que quando Paulo, sabe, repreende aquela mulher e aquela mulher perde aquele encantamento, quem é que fica furioso com Paulo? É o diabo?
É o espírito que Paulo expulsou daquela mulher? Me diga aí, vá. Comente aí você que acredita nesses pseudos demônios. Foi os espíritos. Ah, Paulo expulsou. Paulo me expulsou daquela serva, daquele cavalo, né? Como eles chamam aí nos sistemas. Paulo me expulsou daquele cavalo. Agora eu vou pegar Paulo. Não. Quem queria pegar Paulo e matar foram os seus senhores, os homens, que viram que a sua fonte de lucro foi migrada. Então são os homens malignos, perversos, que estão usando, sabe, da ignorância das pessoas para escravizar o povo de Deus. Aquela mulher era uma escrava, porque até ela mesma achava que ela estava sendo usada por alguma coisa. Era uma capacidade, era um dom que ela tinha, e ela estava usando negativamente, usando de forma errada, para dar riqueza aos seus empresários da fé. Assim estão os homens hoje. Pessoas que têm uma capacidade de ministrar, uma capacidade de cuidar, de amar, sabe, que Deus deu. Mas aí estão escravizados por esses líderes religiosos que não deixam você dar um passo sem a sua permissividade, estão sempre manipulando. Longe disso. Então algumas pessoas chegam assim, irmão Elcio, mas quando alguém faz o mal, irmão, mas quando alguém faz isso, faz aquilo, não é algum espírito que está influenciando? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos ver o que o Evangelho diz? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 em diante. O tema é inimigo íntimo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele reconhecia que nele não habitava bem algum. Aí ele corrige: na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem algum. Ele diz: muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar. Olha que interessante, amado. Então quem é o seu inimigo íntimo? É a tua própria natureza humana, a tua mente carnal, é a tua própria debilidade. Jesus disse no tempo do seu ministério terreno: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne, essa natureza é caída, para nada presta. Então isso tudo vem de uma mente carnal manipulada, de uma natureza caída, que não se converte, amado. O espírito está pronto, mas a carne não. É disso que Paulo está falando. O meu maior inimigo é a minha natureza, que se eu der vazão a ela, se eu der lugar a ela, ela sobressai, meu amado. Ela fica possuída de si mesmo, de todo o mal que habita nela. E Paulo continua dizendo no 19: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, nessa natureza. Habita pecado nessa natureza. Essa carne não se converte, irmão. Ele vai continuar falando no versículo 21. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está sempre comigo, falando desta natureza. Esse é o nosso maior inimigo, amado. A tua mente foi lavada, regenerada pela palavra. O teu espírito está perfeito em Cristo Jesus. Você está abençoado com todas as sortes de bênção, mas a tua natureza humana não se converte. Se você dá lugar a ela, ela te destrói, amado. É disso que Paulo está falando. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, olha, ele está falando do espírito, que é um só com Deus, que é um só espírito com Deus. É o versículo 22. Romanos capítulo 7, 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei da vida, o amor, a graça de Deus, a misericórdia, a justiça. Isso é a lei de vida em Cristo, de Cristo em nós.
Então ele diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O mesmo Paulo fala em 2 Coríntios 4,16, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse inimigo íntimo, a carne, ainda que ele venha se corromper, todavia o meu homem interior, o meu espírito, ele se renova dia após dia. Há uma renovação do nosso espírito perante Cristo. Mas ele disse, ainda há uma probabilidade desse homem se corromper, esse homem exterior, que é essa natureza humana que não se converte. Por quê? 22. Porque segundo a lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo, preso, à lei do pecado que está nos meus membros. Não tem nada a ver de espíritos malignos, não tem nada a ver de possessão, tem a ver com a minha natureza humana. Jesus já dizia: o que entra na boca do homem não contamina o homem, mas se o que sai do coração, não é o que entra na boca, é o que sai da boca, porque sai, procede do coração. E ele vai dar uma lista lá: os homicídios, a promiscuidade, sabe, a avareza, todo o mal que se manifesta por causa da carne. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque não há tentação senão humana, mas com a tentação Deus também dará o escape. Toda tentação que vem sobre nós está dentro deste parâmetro humano. Não tem nada a ver com o espírito desencarnado te influenciando. Tem a ver com a tua carne, com a tua mente humana, que uma vez que você cede a ela, ela faz coisas, meus amados. Ela faz coisas que, como tem um ditado, até Deus duvida. Essa é a nossa natureza humana que não se converte. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 18 ao 23. Então, olha o nosso inimigo íntimo aí. É a nossa natureza humana, a nossa carne. Tem nada a ver com possessão maligna. E essas manifestações, essas pseudas manifestações, são frutos de uma mente cauterizada por causa da religiosidade, por causa das influências que essas pessoas receberam e que está aí governando, né, o mundo. Vamos continuar com o nosso entendimento. Tiago, capítulo 1, versículo... Eu vou ler o versículo 4. Tiago, capítulo 4. Depois eu volto no capítulo 1. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 ao 4, que diz assim... Olha lá. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Olha, de onde... O interessante, meus amados, eu nunca vi um pastor, exorcista, eu nunca vi um líder religioso orar para expulsar um demônio na vida de um líder de uma nação. Eu nunca vi um líder religioso. Cadê vocês? Eu nunca vi vocês fazendo orações para expulsar um pseudo-espírito na vida lá do líder da Coreia do Norte, por exemplo. Eu nunca vi um religioso. Não existe. Cadê? Eu nunca vi um líder religioso orando para expulsar um demônio na vida lá de um líder lá do Oriente Médio que estão aí causando guerras, destruições no mundo. Eu nunca vi um líder religioso orando para expulsar o demônio da vida do finado Saddam Hussein, de Bin Laden. Cadê? De Hitler. Eu nunca vi. Nenhum líder religioso orou para expulsar uma pseudo-influência maligna
na vida de Pol Pot, que matou milhões. Nunca vi um líder religioso orar para expulsar pseudos demônios na vida de um homem chamado Hernán Cortés, que matou milhões de pessoas na história. Quantos massacres na história existiram? Quantos massacres existem até hoje? E ninguém ora para expulsar esses pseudos demônios. Por quê? Quando chega alguém na sua instituição religiosa, alguém fragilizado psicologicamente, pessoas com problemas psíquicos, emocionais, traumas de família, pessoas que foram abusadas sexualmente, vocês não oram por quem fizeram essas coisas. Aí vocês vão agora expulsar os pseudos demônios da vida dessas pessoas. Vão se converter, rapaz. Para de enganar o povo de Deus. Percebe? É como o irmão dizia, rapaz, eu não tinha medo de negócio de diabo, de negócio de demônio, quando eu vivia no meu mundo. Foi eu entrar para a chamada igreja evangélica, eu passei a ter medo do diabo, porque foi lá que me apresentaram um ser espiritual que estava guerreando com Deus pela minha vida. Eu nunca ouvi falar nesse negócio de demônio que entra, que sai, traz mais 7, tudo texto mal interpretado, fora do contexto. Aí quando chega na igreja evangélica, vem esses homens pra cá, coloca a mão na minha cabeça e me joga pra um canto, me joga pra outro. Ó, meu irmão, a mente do ser essas informações, quando vê, tá lá a pessoa caindo em transe, em êxtase, e eles dizendo, olha aí, ó, olha aí, expulsei. Vai, sai você que é exorcista de demônios, pega aí um avião, eu até ajudo a pagar passagem, para você ir lá expulsar os demônios que esses homens aí das nações estão fazendo. Esses homens que criam aí as suas bombas de destruição em massa. Vocês não dizem que é o diabo que está influenciando? E por que vocês não expulsam? Não, meus amados. São os homens perversos mesmo, com as suas sabedorias, usando para o mal. Os dons, usando para provocar o mal. E os religiosos acreditando nessas coisas. Então Deus que vocês estão dizendo que estão servindo é muito fraco. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus das Escrituras. Então Deus que vocês estão servindo é muito fraco. Porque vocês não estão conseguindo expulsar esses pseudos demônios que estão agindo aí nas nações. Tá bom? Então comentem aí e prove se eu estiver errado. Mas eu te mostro nas Escrituras de onde vem Tiago, capítulo 4. De onde vem as guerras e contendas entre vós? De onde é que vem? Ah, porque o diabo está inflamando os corações desses homens. Ah! De onde vem as guerras e contenda entre vós? Então Tiago errou. Jesus disse que vem do coração do homem. Vem do ser humano. Tiago, capítulo 4. De onde vem as guerras? Versículo 1. De onde vem as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Vem da tua natureza, mano. Vem da natureza humana desses homens, do mal que habita neles. Versículo 2. Cobiçais e nada tedes, logo matais. Vocês matam por causa da cobiça. E um tempo atrás aí houve um caso aqui foi aqui na Bahia, numa cidade aqui da Bahia, que um pastor mandou matar um outro pastor porque se desvinculou do sistema religioso deles e levou uma parte lá do, como eles dizem, né, do rebanho. E aí esse homem mandou matar com ciúme. Mandou matar. Recentemente nós tivemos aí um caso aí de uma cantora gospel evangélica que passou fogo no marido. Ué, as provas estão aí dizendo que foi ela. Eu não estou aqui crucificando ninguém.
Mas a justiça está aí. Tem que ir para a cadeia, meu irmão. Tem que pagar pelo crime. Aí o mundo religioso, evangélico, tapar a boca. Não, a gente não pode se manifestar não. Cadê os pastores famosos agora? Que oraram por essa cantora gospel. Que diziam que ela era uma mulher de Deus. Cadê? E agora? Essa mulher estava, essa pseuda ministra do evangelho, ela estava endemoniada? Claro que não! Ela matou por ganância, por causa de dinheiro, cobiça. E aí? Cadê os pastores famosos aí que oraram por essa mulher? Ninguém diz, não, interessante, eu vou largar o doce. Eu vou falar, meu irmão. Por que ninguém foi para a mídia dizer que o demônio se manifestou nessa mulher? Cadê o líder aí? Um líder espírita que abusou de mais de 300 mulheres. Por que ninguém foi para a mídia dizer que esse homem está possuído de demônio? Na mulher que trai, que se prostitui, vocês dizem que é a tal da pombagira. É o espírito de prostituição. Vocês são acusadores. Se vocês veem uma mulher vestida de vermelho, com um batom vermelho, vocês já saem julgando, dizendo que é o espírito da pombagira. Vocês são covardes. Vocês não assumem essa natureza caída que há em vocês, que há em nós. E querem agora culpar as pessoas. Ninguém saiu aí expulsando o pseudo-demônio que usou esse líder espírita aí para abusar de mulheres, que também foram manipuladas por causa dessa religião maligna, por causa dessas doutrinas malignas. Cadê o outro aí agora? Que recentemente deu um baque aí financeiro aí, usando o nome de Deus para desviar verbas. E aí? Estavam Ei, líderes exorcistas, por que vocês não vão expulsar os demônios dessas pessoas? Agora pega uma pessoa fragilizada, que passa na frente da gaiola de vocês, e vocês derramam óleo, colocam a mão, manipulam e dizem que estão expulsando o demônio. Para com isso que está feio. Que Deus é esse que vocês estão servindo? Que Deus é esse que só consegue expulsar esse pseudo-demônio da vida de um bêbado, da vida de um drogado, e não consegue expulsar da vida de vocês mesmos, que estão usando a Bíblia para arrancar dinheiro do povo, mentindo para as pessoas, dizendo que Deus mandou fazer quando Deus não mandou fazer, dizendo que Deus colocou no coração de vocês um propósito de construir um mega templo para dizer que ali é a casa de Deus. Para com isso. Os perturbados e endemoniados são vocês mesmos. E aí? Tá doendo? Vocês não têm consciência. Tem que falar, né, irmão? Vamos tapar a boca dos contraditores. Vamos envergonhar essas pessoas que estão tentando manchar o Evangelho por causa das suas práticas religiosas. Deus não tem nada a ver com esta bagunça. Deus não tem nada a ver com esses líderes que criaram até uma chamada bancada evangélica para representar o povo de Deus lá em Brasília. Para com isso, irmão. Nosso governo é Cristo. Nós não precisamos de homens para estar representando Deus aqui na terra. Jesus já fez isso. E muito bem feito. Obrigado. Você está no ministério do Espírito.
Estou falando para aqueles que creem na palavra de Deus e não de ministério teleguiado pelos homens. Ora, cadê vocês? Vão orar por essas pessoas agora. Vocês não saem aí no YouTube, na televisão, dizendo que, irmão, ela matou porque, infelizmente, o espírito do homicídio entrou nela. Ele roubou porque foi o espírito da avareza que entrou no coração dele. Foi Satanás como entrou em Judas. Cadê que vocês vão falar isso? Para cima do povo da graça de Deus? Não cola, meu irmão. Não cola não. É o que Tiago falou. De onde vêm as guerras? Vocês podem responder? De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tedes, logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazei guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí? Tem algum espírito aqui? Ou tem a tua carne? Os membros, as paixões, as inclinações que atuam aí na tua natureza humana, que não se converte. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, muito menos pelo diabo, pelo capeta, pelo chucaveira. Irmão, eu estou sendo tentado aqui. Eu tenho para mim que é esse espírito maligno que está me tentando. Que espírito maligno, irmão? Eu vou te mostrar o que é que está te tentando. O que é que muitas vezes nos tenta e nós precisamos vencer. Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando o demônio se manifesta. Cada um, porém, é tentado quando o espírito do tranca-rua se manifesta. Não. Versículo 13. Tiago, acompanhe comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Aliás, 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado, enganado pela sua própria consciência. Você é tentado por aquilo que você é atraído, por aquilo que te prende, por aquilo que te chama a atenção. Cada um, porém, é tentado quando atraído, engodado, enganado pela sua própria consciência. 15. Pela sua própria concupiscência, que são seus desejos. 15. Então, a concupiscência, os seus desejos, havendo sido concebido, dá luz o quê? Ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera o quê? Ele gera morte, amado. As consequências pelos seus erros, elas vão ter que se manifestar. Então cada um é tentado pela sua própria consciência, ou concupiscência, melhor dizendo. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Se você alimenta um desejo ruim no teu coração, se você... É prático, irmão. Se você alimenta uma mágoa de alguém, você toma pavor daquela pessoa, se você não fizer um exercício
para promover o bem, para liberar um perdão, se você não fizer um exercício para tirar aquela mágoa de você, aquilo vai inchando dentro de você. Você vai alimentando aquele sentimento ruim. E é por isso que você vê as pessoas matando, amado. Por isso que vocês veem esses homens malignos abusando de criança, porque alimenta um sentimento carnal, perverso em seus membros. Um desejo, sabe? Uma concupiscência. Esses homens vão alimentando isso, e eles vão observando, eles vão cercando, eles vão, sabe, colocando os seus olhos malignos em suas vítimas, até que chega um momento que eles usam e abusam. E aí, os crentes, vai dizer que foi um demônio que usou. Capa ele! Pega ele e capa. Arranca fora. Não tem nada de demônio. Tem um sentimento maligno nutrido. E eles vão e eles fazem o mal. Olha, se eu vou fazer alguma coisa errada e vou atribuir a um demônio. Ou a Deus. Deus não pode ser tentado, ele não tenta. A tentação está nos teus membros. E se você alimentar, se você nutrir, ela vai te destruir. Ninguém vai pegar ninguém vai pegar você, forçar você a ir traficar. Você pode até ser induzido, mas não é por espírito, é por homens. Você vai, vende lá aquele negócio, e aí dá um dinheirinho, aí já vem a cobiça, vem a avareza, de repente quer comprar um carro, quer comprar uma mansão, de repente quer comprar uma corrente de ouro, e aí vai lá e, esse negócio está dando dinheiro. Cai na bala cedo, vai pra cadeia, e aí? E a família que é evangélica vai dizer, foi o demônio que possuiu meu filho para vender droga. Não! Ele foi atraído, foi nutrido pela sua própria concupiscência que ele alimentou em si. Pastores, homens que erraram o alvo, deixaram de seguir a Cristo, estão fazendo coisas que nem quem está de fora não faz. É porque eu estou sendo influenciado. Ganância, desejos, cobiças que sempre existiram dentro de vocês e que vocês não tiveram cuidado de tratar. Se alimente com o Espírito, se alimente com a palavra, para que você não venha dar vazão a esta carne que é perversa, que é maligna. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Olha aí o seu inimigo íntimo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Não é para você cumprir a cobiça da carne. Não é do demônio, não é do diabo. O demônio que te possui é a tua própria natureza. Faz o que é mal. Digo, porém, andai no espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres, ou o que quereis. Ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas, as quais são, olha aí a obra da carne aí, cadê a obra do diabo? Bora, pega a sua Bíblia. Tente se justificar. As obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, não é a obra do capeta, não é a obra do demônio. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso são obras da carne. Feitiçaria é a obra do Exu, obra da carne.
prostituição, a pombagira, obra da carne. Invejas, contendas, guerras, paixões, concupiscências, desejos maus, homicídios, tudo isto é obra da carne. Ele é o teu inimigo íntimo, a tua natureza humana. E agora, tem justificação? Não é melhor você assumir e você entender que você tem duas naturezas e que nós estamos nos esforçando para andar em espírito, para agradar a Deus e não ceder essas vontades que está no ser humano, que está na carne? E os filhos de Deus conseguem vencer isso pelo conhecimento da palavra. Desde quando você vem a exercitar isso? Eu posso falar por mim, meus amados. Se não fosse essa palavra, se não fosse esta graça de Deus, se eu for consultar o meu lado caído, carne, se eu fosse consultar de onde eu vim, criado sem a presença de um pai ou de uma mãe, se eu fosse consultar isso, da rejeição, dos complexos, se eu fosse consultar isso, eu seria um homem perverso, eu seria um homem maligno. Mas um dia esta graça tocou no meu espírito, e hoje eu posso entender o cuidado, a misericórdia e o amor de Deus. E você, que está sendo ministrado, você tem essa oportunidade de ser uma pessoa diferente. Você está ouvindo, você crê nessa palavra, você tem a oportunidade de mudar a tua vida pelo Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho transforma. Eu fico muito preocupado com esses gracistas que dizem assim: agora eu sou predestinado, eu já conheço a palavra da graça, eu faço o que eu quiser. Vai! Dê lugar a esse teu inimigo íntimo para tu ver. Dê lugar a essa carne aí para você ver. Você pode conhecer graça de ponta a ponta. Você pode conhecer todos os mistérios, como disse Paulo. Se não houver amor para com essa palavra e uma submissão a este Deus, você cai na desgraça, porque esta carne é o teu maior inimigo. E ela está aí, ó, ela é íntima. Ela habita contigo aí. Ela não se converte. E eu encerro em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Que Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Os que são de Cristo Jesus, ao ouvirem a palavra de Cristo, eles crucificam a sua carne, as suas paixões. Como disse Paulo a Timóteo: fazer morrer em ti as suas paixões, a tua natureza. Faça morrer. E como eu vou fazer isso? Alimentando o meu espírito com a palavra de Deus, buscando ter um relacionamento com o Espírito, com Deus, para que essa natureza humana ela venha estar fraca agora, no sentido de que o Espírito vai sobressair. E é por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro a minha carne, essa natureza fraca, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Graça e paz, que haja luz, que haja um entendimento perfeito na tua vida.